Como sendo a 10ª melhor cidade do Nordeste para se viver. A gente sempre descobre algo novo para que a cidade tenha outro caminho, né? Como é o polo de ensino de Campina Grande. Uma cidade que tem 380 mil habitantes e tem 40 mil estudantes universitários, é uma cidade diferenciada. Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada. Muito bem organizada e cheia de cartaz. Os meios de comunicação. Eu comecei a trabalhar em rádio em 1953, em dezembro de 53, porque Deodato Borges, que foi depois diretor da Rádio Borborema, Barros de Alencar e outros elementos do rádio trabalhavam na antiga Rádio Caturité, ficava localizada na rua Marcel Pinheiro. Era a principal concorrente da Rádio Borborema em termos de programação. Trabalhando na Rádio Caturité, trabalhei até 1954, quando passei para a Rádio Borborema, a convite de Hilton Mota, que era então um diretor comercial da Rádio Borborema. E fiquei na Rádio Borborema durante 36 anos trabalhando. Mesmo trabalhando na Rádio Borborema, eu tive uns intervalos, porque trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em Tabajara de João Pessoa, trabalhei na Rádio Arapuã de João Pessoa, trabalhei na Rádio Correio da Paraíba de João Pessoa, trabalhei na Rádio Espinhara de Patos, trabalhei também em Cajazeiras, mas sempre com um pé em Campina Grande, porque Campina Grande era a cidade polo, a cidade extraordinária. Inclusive, a Rádio Borborema, a antiga Rádio Borborema, que hoje é a Rádio Clube, tinha uma programação espetacular. Mas o importante disso aí também era o sonho de Chateaubriand de ter aqui em Campina Grande, além do jornal que ele fundou, o Diário da Borborema, ele ter também uma estação de televisão. Os associados pensavam em colocar a emissora da Paraíba em João Pessoa. Mas como Campina Grande era uma cidade polo comercial e maior do que João Pessoa, é claro, em termos de comércio, ela então foi o berço da implantação dessa ideia. Porque não existia emissora no interior do Brasil, apenas no Recife, em Salvador, em Natal e em capitais. Só que a TV Borborema não transmitia em cadeia, não existia esse tipo de elo entre as emissoras locais e as emissoras do sul do país. E tivemos uma programação própria da TV Borborema. A atividade cinematográfica em Campina Grande começou por volta da década de 10. Os primeiros cinemas ambulantes funcionavam ali na rua Marcel Pinheiro, que antigamente era chamada Rua da Feira. Então, os primeiros cinemas fixos aqui de Campina Grande foram o Cinema Apollo e o Cinema Fox, ambos funcionavam na rua Marcel Pinheiro. Depois, em 1935, é inaugurado o primeiro cinema profissional de Campina Grande, que foi o Cinema Capitólio. Era o maior do estado na época, com cerca de 1000 cadeiras, 1000 lugares. Depois, alguns anos, 4 ou 5 anos depois, foi inaugurado o Cinema Babilônia, e em seguida o Cinema São José e logo depois o Cinema Avenida. E nos bairros funcionavam cinemas menores que operavam filmes na bitola 16mm. A atividade radiofônica em Campina Grande começa com o serviço de alto-falantes de Gaúcho. Então foi o primeiro serviço que fazia comerciais e programas também, até programas de auditório, aqui em Campina Grande, isso em 1936. José Jataí e outras pessoas aqui da cidade, entre as quais Hilton Mota, criaram a primeira emissora de rádio da cidade, que foi a PRF5 Rádio Cariri, que depois seria incorporada por Assis Chateaubriand, quando ele criou em 1949 a Rádio Borborema, que foi a primeira emissora associada em Campina Grande. Na sequência vieram as emissoras FM, a primeira delas, que foi a primeira do estado também, a FM Campina Grande, uma iniciativa de Hilton Mota. Logo depois a Rádio Correio, a Rádio Panorâmica, e hoje nós temos as emissoras comunitárias, né, formando esse painel radiofônico aqui em Campina Grande. A imprensa escrita em Campina Grande tem uma história muito rica. Desde passado bem remoto já se publicavam jornais aqui na cidade. Uns publicados semanalmente, outros quinzenalmente, alguns mensalmente, e algumas aventuras mais ousadas que tentavam criar-se um jornalismo diário aqui na cidade. Mas isso nunca deu certo. Só veio dar certo a partir de 1958, quando Assis Chateaubriand implantou em Campina Grande o primeiro jornal profissional da cidade, que foi o Diário da Borborema. No dia 5 de setembro de 1971, um grupo de empresários aqui de Campina Grande se reuniu e criou o Jornal da Paraíba.
Na década de 1980, o empresário Edivaldo Luó reeditou a Gazeta do Sertão, um jornal que no passado tinha sido editado por Irineu Joffre e que ele reedita, inclusive com sucesso, no formato tabloide. Foi durante muito tempo aqui em Campina Grande um importante porta-voz da cidade, o jornal Gazeta do Sertão, que infelizmente acabou, né, teve suas atividades encerradas. É bom lembrar que Campina Grande também é uma cidade muito rica em portais. Então nós temos vários portais hoje, que são editados aqui na cidade e que podem ser vistos no Brasil e no mundo inteiro. Televisão em Campina Grande começa em 1963. Setembro de 63 entra no ar a TV Borborema, iniciativa de Assis Chateaubriand. Ele dizia que Campina Grande era Chicago do Sertão e por isso tinha que ter uma emissora de TV. Então entrou no ar em setembro de 63, em fase experimental, e nunca mais parou. Depois, a segunda emissora de Campina Grande entra no ar em janeiro, 1º de janeiro de 87, a TV Paraíba, que passou a ser afiliada à Rede Globo. Alguns anos depois, em 29 de setembro de 2006, entrou no ar a TV Itararé, Canal 19, que é a terceira emissora aqui da cidade. Eu trabalhei de 46 até 90, né? Do ano 90. Esse tempo eu levei só fotografando, casamento, batizado. Campina, nesse tempo, tinha muito fotógrafo, bom. Tinha o Euclides Vilar, tinha o Otacílio Gaudêncio, tinha João Dias, que foi o pioneiro em fotografia em Campina Grande. Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada. Muito bem organizada, cheia de cartaz. Artistas da Terra. O grande evento de Campina Grande dava-se no Cassino Eldorado, com atrações até internacionais. Mas a música de Campina Grande nessa época tinha uma outra música que, paralela a essa, era uma música rural. Passou por vários instrumentos, rabeca, manola, entrou no fole de 8 baixo. Do fole de 8 baixo evoluiu para a sanfona. Os folistas da maior expressão nacional eram todos de Campina Grande. Dentro das minhas pesquisas ao longo da história da música em Campina Grande, eu tive informações que nos anos 50, a primeira sanfona de 120 baixos foi construída aqui em Campina Grande. Esse cidadão, ele era uma pessoa que era de outra profissão, era um alfaiate. E que justamente onde funcionava a alfaiataria do Fausto foi onde esse cidadão construiu esse instrumento. Passado a fase dos 8 baixos, nós entramos justamente, passada a fase não, ao auge da fase dos 8 baixos, nós exportamos grandes artistas daqui de Campina Grande. Mas aí vai a galera da sanfona e Campina Grande mais uma vez entra no circuito como a cidade dos grandes sanfoneiros. Tudo isso faz essa transição para a história da música do momento que estamos vivendo. A música em Campina nessa época estava evoluindo para os grandes forróis, as grandes festas. Foi criado o forró do Entra e Sai no Campinense Clube. Já não existia mais orquestra, já tinha passado por uma fase de desfazer das orquestras. Os últimos carnavais do período do Monesco estavam acontecendo na cidade, quando foi criado justamente as festas de grande monta, de grande porte, da mistura da sociedade. Aí em seguida veio a construção das casas de show, como forró, criação de maior São João do mundo e tal, mas Campina Grande, com a chegada de Elba Ramalho, provou que era forte e ficou novamente envolvida com a música da nossa criação. Não podemos chamar isso como chama de forró hoje. Isso é um shot, diferente de um baião, que o baião fica por aqui. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. E o arrastapé é a coisa mais bonita do mundo, que Luiz Gonzaga fez assim, ó. Então, 3 coisas diferentes, acredito eu, a teoria é bem clara, a ciência que explica
a musicalidade é bem clara que são três coisas diferentes. Então, não achei fundamentos da nossa música, o shot, o arrasta-pé e o baião, ser chamado de forró. Eu me orgulho de ter estudado um pouco de teoria musical, de ter aprendido a tocar um bocado de instrumento, modéstia à parte. Mas me orgulho muito de ter mergulhado no universo da criação da música nordestina e, tão quanto as outras, eu sei que Campina Grande fez e fará muito ainda pela evolução da música brasileira. Para mim, Campina representa tudo. Nasci aqui em Campina, uma cidade maravilhosa, um clima maravilhoso, pessoas também maravilhosas, muito hospitaleira, muito carinhosa. Campina pra gente é o nosso berço. Eu fui feliz lá no Bodocongó, o meu barquinho de um remo só. Quando era lua, com meu bem, me mimava à toa. Ai, 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 que coisa boa, lá no meu Bodocongó. Bodó, 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 Bodocongó, meu canário verde, meu curió. Bodó, 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 Bodocongó. Campina Grande, eu vivo aqui tão só. Campina Grande, eu vivo aqui tão só. Trabalho como archetier, não aqui, um pouco aqui no Brasil, mas muito pouco. Mas a maioria do meu tempo eu estou em Paris, na França, trabalhando junto ao archetier Arnaud Suard, que ele é o proprietário do ateliê e que descobriu o meu trabalho por acaso e me fez o convite para mim ficar com ele trabalhando, e estou até hoje, já vai fazer cerca de 6 anos que trabalho com ele. Archetier é fabricante de arco. Assim como existe o luthier, que trata de fabricar o instrumento em si, são duas especialidades distintas. O luthier trabalha especificamente na fabricação de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, instrumentos tocados com arcos, e archetier, ele trata de trabalhar única e exclusivamente com arco. A sua especialidade são os arcos. Campina Grande representa para mim o tudo. Foi aqui onde eu nasci, sou filho de Campina Grande, é aqui onde eu tenho os meus grandes amigos, minha referência de vida, e foi aqui onde eu encontrei de fato a inspiração para todo o meu trabalho. Campina Grande, parabéns por todos esses frutos que você produziu, tá certo? Que aqui é um celeiro de muita gente talentosa, de grandes poetas, de grandes escritores, de grandes artistas. Bom, se eu for falar de tudo que eu penso de Campina Grande, talvez não vá caber dentro dessa matéria. Então, Campina Grande, obrigado por tudo. O meu interesse pela cidade, pela história da cidade, muito se deve aos meus avós. E meu avô teve uma influência muito grande, porque ele era fiscal na feira, e vez por outra ele me levava, e a feira de Campina Grande ela abriu para mim um espaço interessante na questão cultural e na questão aspecto povo. Eu achava fantástico a diversidade de pessoas, de formas e de coisas que a gente via, mesmo na minha adolescência, na minha infância, basicamente. Eu achava bastante interessante a forma como as pessoas se conduziam, as pessoas conversavam, as pessoas negociavam, e a pluralidade que existia de tipos e raças dentro de um mesmo espaço. Isso, para mim, se viu como base também na minha formação cultural, e essa raiz que eu tenho, esse apego à cidade, muito se deve à Feira Central de Campina Grande. E o desenho surgiu na minha vida por acaso. Eu ingressei
eu vi um desenho, achava interessante. Eu sempre gostei muito de charge, cartoon e caricatura, mas eu não sabia que tinha habilidade para desenhar. Então, a dificuldade que a gente tinha aqui na Paraíba de ver originais, de ver outros desenhos, isso para mim não serviu de obstáculo em momento algum. Eu comecei a me espelhar em outros e comecei a participar de salões de humor. Foi a minha grande abertura para o Brasil. O primeiro salão que eu participei foi o Salão Nacional de Humor de Pernambuco. E, para minha surpresa, no primeiro salão que eu participei, eu fui premiado. Campina Grande, para mim, vamos dizer, aquela raiz, né? Aquela raiz que está afincada no meu peito, aquela raiz que está afincada na minha memória. E é uma cidade que, por mais que eu ande no mundo, me faz retornar. Quer dizer, às vezes eu não tenho explicação de saber por que eu estou aqui. Quer dizer, porque com a capacidade que a gente já tem, com o conhecimento, com a experiência que a gente já tem, eu podia trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Mas eu só me sinto bem em Campina Grande. E eu sempre tenho Campina como um referencial de vida, como um referencial de construção. E o que eu acho mais fantástico na cidade é seu povo. Campina Grande, vocês sabem que ela é discriminada dentro do próprio contexto estadual. Então, mas é uma cidade que, quando todo mundo bota uma pedra em cima e acha que ela parou, ela está avançando no sentido contrário. Mas ela está crescendo. Entendeu? E isso é que eu acho interessante, o dinamismo do seu povo, a inquietude de sua gente. Isso é que me faz realmente motivar e amar cada vez mais a cidade. Cheguei aqui em 1981, em março de 81. A cidade com um clima espetacular, comovente, um povo muito bom, hospitaleiro, amigo. Campina Grande veio me abraçando desde quando cheguei aqui, estudei lá na Vila Paulistana, no Grupo Escolar Antônio Oliveira. E eu vi artistas surgindo como Capilé, naquela época, e Amazã, com 11 anos de idade. Fiz minha primeira apresentação no Clube do Palhaço Carrapeta, na TV Borborema. E fui batizado Shaolin em 1988, por Mica, meu grande amigo Mica, Lamin, irmão dele, e a turma que trabalhava comigo em jornal. Quando eu pensei em fazer teatro, apareceu um cabra chamado Saulo Queiroz, Gilmar Albuquerque. E eles me ajudaram muito. Naquele momento ali, eu já não tinha mais necessidade, eu nunca pensei, eu vou para São Paulo, eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou trabalhar fora para poder ser reconhecido. Campina Grande me representava isso, o lugar, o epicentro, onde eu poderia fazer meu sinal de fumaça que o mundo todo iria ver. Essa cidade é maravilhosa, então fui fazendo isso e me notaram lá de fora. Então o que me emociona, o que me cativa em Campina Grande, o que me deixa em Campina Grande, é um sentimento, vou dizer assim, de dívida honrosa, de coração, para esse presente agora, né? Que ela hoje ainda continua uma cidade maravilhosa. Assim como para o carioca tem o Cristo Redentor, assim como os muçulmanos têm Meca, os judeus têm Jerusalém, eu tenho Campina Grande, é o meu lugar que eu tenho que vir aqui. Tenho que me virar para esse lado, para esse horizonte maravilhoso, desse Planalto da Borborema, recarregar as minhas baterias. E eu vejo Campina Grande num futuro brilhante, assim como nos Estados Unidos nós temos Nova York. Ela não é a capital dos Estados Unidos, mas aparece muito mais do que Washington. Campina é maravilhosa, Campina representa, sim, com certeza absoluta, o meu sucesso. Devo a Campina Grande a minha história e a minha estrutura, do meu passado, o meu presente e o meu futuro. Parabéns, Campina Grande, rainha da Borborema. Campina Grande, para mim, é tudo. Aqui eu nasci, aqui me criei, aqui eu criei os meus filhos, tenho uma grande família, todos educados aqui em Campina Grande. E aqui eu comecei na minha vida artística. Aqui eu fiz muitas músicas, espalhei música por esse mundo afora. Tudo isso eu devo a Campina Grande. Eu comecei ali pela TV Borborema, com Graziella, com o saudoso Zé Bezerra. Eu fiz parte da história de Campina desde 1936, quando eu nasci. E aqui estou até hoje, em 2010, compondo ainda, dando músicas para vários cantores. E isso é minha terra, para mim Campina Grande é tudo. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Campina Grande por tudo que eu consegui aqui. E daqui de Campina Grande eu só sairei um dia para a última morada, que seja aqui também. Aqui eu fiz Campina de Outrora, fiz Minha Campina Grande,
Oh, que coisa linda, eu era uma criança, mamãe, e me lembra ainda. Eu vou falar das coisas boas que passaram em Campina Grande, que ficou para trás. Aqui eu fiz Severina Chique-Chique, aqui eu fiz Mato Velho, aqui eu fiz Galeguinha do Zóio Azul. Foi daqui que Genival levou música e estourou por esse Brasil afora. Então, minha Campina Grande, eu só tenho a lhe parabenizar por mais um aniversário e lhe agradecer por tudo que você me deu. Minha querida mãe, Campina Grande. Eu nasci em Bananeiras, vim aqui para Campina Grande no ano de 1939. Aí meu pai tocava sanfona. E aos 14 eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com meu pai. E sempre pegando nos instrumentos. Aprendi a tocar o cavaquinho e o bandolim. Hoje a gente fabrica, inclusive tem um grande artista brasileiro que eu considero, toca com cavaquinho que eu fabriquei dele. Aí o Paulinho da Viola, na década de 50. Era Dudu e seus cachorros da molesta. De 61 para cá, hoje tem Dudu e seu regional. Que para o meu orgulho, aqui já fui convidado para ir tocar no programa do Rolando Bodrim, que é um programa chamado, como todo mundo conhece, é o Senhor Brasil. Não estou satisfeito, estou realizado. Eu sou fundador do conjunto Zé Lagoa, de seu Rosil Cavalcante. Era eu no cavaquinho, seu Rosil no zabumba, Chico do Bode no fole de 8 baixos, Cícero tocava triângulo e Paulo tocava pandeiro. Eu encontrei lá em Sertânia um folheteiro, um poeta paraibano. Fizemos conhecimento e ele disse-me que existia uma cidade no mundo que tinha feira todo dia. E que além de ter feira todo dia, ela tinha uma tipografia especializada, uma gráfica especializada na publicação de cordéis. Eu fiquei encantado. Falei com minha mãe e saí com Pedro Rafael, é o nome desse poeta paraibano. Quando eu cheguei em Campina Grande em 1953, o Pedro disse, olha, Campina Grande é logo ali. E ainda hoje eu brinco que imaginei Campina Grande ser uma cidade próxima do céu, e parece que é mesmo. Quando eu cheguei à feira de Campina Grande, completou o meu entusiasmo. A Campina Grande, na década de 50, era realmente um Parnaso da poesia popular, eu tenho dito isso com frequência. Aqui, nas feiras aos sábados, havia feiras em que 10 a mais poetas se encontravam, cantadores, coquistas, folheteiros, era uma festa de poesia. Tive a oportunidade de publicar o meu primeiro folheto. Desse meu primeiro folheto, publicado em 1953, para cá são mais de 60 anos percorridos. São mais de 150 títulos escritos, tanto assim que os meus cordéis hoje, os meus folhetos hoje, boa parte deles, estão sendo utilizados nas escolas locais em Campina Grande e em escolas brasileiras. Eu fui o primeiro poeta popular que escreveu a morte de Getúlio e levou para a feira. Ora, foi um sucesso, era o máximo, quando nós fazíamos uma roda feliz, quando as pessoas gostavam daquele folheto e da apresentação que nós havíamos feito. Mas com a morte de Getúlio, eu vendi 11 mil cordéis dentro de uns 15, 20 dias. Fiquei rico. Essa cidade é a minha cidade, é a cidade que eu aprendi a amar, é a cidade que, falando dela, eu me sinto muito bem e aqui eu quero viver eternamente. Há muitos cordéis que foram escritos por gente fina, ressaltando os atrativos da paisagem nordestina, mas até hoje ninguém cantou as prendas que tem a cidade de Campina. E neste 11 de outubro, Campina Grande, querida,
pelo teu aniversário, minha musa enternecida, por tudo de bom que tens, te deseja parabéns e muitos anos de vida. Oh, minha Campina Grande, desfolhando o calendário